Trato agora, nessa aula 4, da eficiência econômica e a distribuição dos riscos do contrato. Então, o que diz o artigo 421, incisos 1 e 2 do Código Civil? Você pode acompanhar comigo aí no slide. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. Então ele fala tanto para a situação de rever um contrato como de resolver. As partes estabelecem, de que forma que o contrato vai ser revisto, em que condições vai acontecer essa revisão. Quando surgir uma pandemia? Não, só quando surgir um terremoto? Não, quando houver uma desvalorização do câmbio em 10%, então nesse caso o contrato vai ser revisto. Ou se alterar muito o custo do meu produto, se surgir um novo imposto, vai acontecer o quê? Esse contrato ele vai ser imediatamente resolvido. Olha, tudo isso as partes podem estabelecer contratualmente. Tem que pensar bastante em cada caso concreto como é que será feita essa distribuição dos riscos, mas é perfeitamente possível de ser feita. O inciso 2º fala da alocação de riscos definida pelas partes, deve ser observada e respeitada. Então, a parte vai distribuir os riscos. Então, uma vai dizer, olha, se houver caso fortuito ou força maior, o devedor da obrigação não vai se responsabilizar pelo pagamento. Depende tudo, que é um contrato e não existe nenhuma norma de ordem pública que venha a prevalecer nesse momento diante dessa situação. Elas podem estabelecer ali como é que vai ser feita a revisão ou então a resolução deste contrato. Como eu coloquei na primeira parte aqui desse slide, as partes podem contratar como se dará a distribuição dos riscos. O outro item agora. Cada contrato e cada caso concreto deve ser analisado antes de qualquer medida judicial. É o que eu disse. A meu ver, trata-se de uma obrigação de resultado e as partes têm que antes tentar ali negociar esse reajuste do contrato. Quando, diz o próximo item aqui, quando houver uma desproporção manifesta, poderá ser entendida e estabelecida pelas próprias partes. Vês que o Código Civil traz um conceito vago do que é essa desproporção aí da prestação. Similar à onerosidade excessiva, que a gente já viu que são conceitos abertos, mas diferente do disposto no artigo 487 do Código Civil. A desproporção deve ser verificada aqui, como ele fala, no valor, mas meu entendimento é que não é só no valor. Pode aqui ser discutida outra cláusula contratual que eu havia mencionado como a questão referente ao direito de opção. Então, eu trago aqui um exemplo da desproporção. O aumento de custos para uma prestação poderá tornar inviável a realização dela. Como eu disse, um aumento tão grande dos custos para a produção de um produto, ele vai fazer o quê? Com que se torne inviável aquela prestação. O que a parte poderia pedir nesse caso? Caso não viesse a ser aplicada a teoria da onerosidade excessiva, supletivamente ele diz ou você aplica esse ou você aplica esse. Então, se você não resolver o contrato, porque resolver é mais complicado, porque eu disse que exonera a obrigação. Então, se não for para exonerar, então pelo menos que diminua. Entendeu? Então, ou pede um ou pede outro supletivamente. É possível ser feito esse pedido supletivo de resolução ou então de revisão do contrato? A meu ver, sim, é perfeitamente possível. Vamos então para a aula 5, a alha normal do contrato. Como a gente viu lá no contrato, na parte referente, quando eu tratei da onerosidade excessiva, aqui também tem aquela alha normal do contrato. E eu mencionei os casos do seguro de vida, do investimento na bolsa, que essa alha, pela própria natureza, um contrato, um seguro no veículo, para acidente contra terceiros, para furto, faz parte da própria natureza daquele contrato, esse evento aleatório que não sabe se vai acontecer ou não. Essa é a alha. Então, quais riscos entram nessa alha normal do contrato? Se a gente analisar bem nos contratos aleatórios, um exemplo, um contrato que é feito no seguro do veículo. O que vai entrar na alha do contrato se vai ter um acidente, se vai ser furtado, roubado. Isso está na alha normal do contrato. Agora, teria alguma coisa a ver uma situação da pandemia? Veja, está fora dessa alha do contrato. A gente falando uma questão de uma pandemia num contrato aleatório.
né? Então não entra nessa área do contrato. Entram aqueles decorrentes da própria natureza, como aqui mencionado, não entram dificuldades de caráter estritamente pessoal, devido à mudança na capacidade econômica da pessoa. Então não adianta ela querer discutir numa revisão contratual, veja, aqui exceto se alguma legislação especial decidir de uma outra maneira. Então, ela querer discutir uma questão pessoal, olha, para discutir o contrato aqui, que ela perdeu o emprego, não vai adiantar nada, porque é uma questão ali de caráter pessoal. O que entram aqui na discussão, o motivo imprevisível, ele deve ter caráter geral, como é a questão do coronavírus, que ele não está limitado ali, essa discussão, ela não está limitada às partes contratantes. Passo agora para a aula 6, da renegociação do contrato. Então, o que acontece? No momento da contratação, as partes podem estabelecer ali, olha, se houver um aumento de custo superior a 10%, a 20% do valor do preço que eu estou te vendendo agora, eu vou te mostrar, te mostro as notas fiscais, te mostro tudo. Se houver um aumento superior a isso, eu já vou estabelecer uma cláusula aqui de obrigação de renegociar esse contrato, de fazer, então, uma adaptação do preço baseado nesse reajuste. Se você não quiser, então a gente resolve o contrato, vai ter uma multinha, tal. Veja, o que as partes vão negociar, vão decidir como será tratada essa situação entre elas. A superveniência do acontecimento será a causa para a renegociação. Tá? Então, é o motivo que vier, que elas podem contratar, quais seriam os motivos, será, então, a causa para a renegociação. E, a meu ver, parece que existe um dever de renegociar, mesmo não havendo cláusula contratual expressa, com base no artigo 422 do Código Civil. Como eu disse, no primeiro lugar, tenta prever contratualmente a situação que vai haver a necessidade de uma renegociação e em que circunstâncias. Caso não haja, eu entendo que caberia a aplicação do artigo 422 do Código Civil, que ele trata da boa-fé nas relações contratuais, que devem estar presentes não somente no momento da contratação, da formação do contrato, como no momento da sua execução. E, nesse caso, caso não houvesse acordo entre as partes, o juiz é que chegaria ali o valor que ele entende mais justo para o caso. Vamos passar agora, então, para a parte 7, aí finalizando com essa apresentação aqui do artigo 317 do motivo aí superveniente, tá?